Muitas pessoas esperam o final de ano para poder descansar a mente, o corpo, para permanecer ao lado de pessoas que são importantes, para conseguir dar um time naquele ano agitado. E eu sei que também há muitas pessoas que passam por desavenças familiares, por não conseguirem se comunicar, por não conseguir se expressar e muitas vezes acabam tornando festas familiares de final de ano um grande problema. Não é muito incomum aqui no consultório aparecerem pessoas reclamando de festas de Natal, festas de Ano Novo e principalmente aquele churrasquinho que o tio chato fala uma coisa que não é muito agradável e a pessoa não sabe como se portar. Você não tem muito controle sobre o que os outros falam, sobre como eles se comportam. Você não tem muito controle também sobre o que o outro pretende fazer da vida dele, mas você tem controle sobre como você vai reagir a isso. Você tem controle sobre o que você quer fazer com a informação que você está recebendo. E se você ainda não me conhece, me chamo Patrícia Fidelis, sou psicóloga clínica, mentora e CEO da Clínica Entre Mentes. Eu quero te convidar também para já se inscrever aqui no canal, deixar um joinha, um comentário se você precisar ou tiver alguma dúvida e quero te convidar para ir lá pro vídeo junto comigo. Algumas técnicas podem ser colocadas em prática para que a gente consiga, de uma forma estruturada, fazer com que essas dinâmicas familiares no final do ano sejam muito mais assertivas. E eu vou trazer aqui algumas delas que eu quero que vocês tentem, pelo menos, executar. E às vezes a gente que precisa tomar a rédea da situação, porque o outro não vai fazer isso. E se você tiver a possibilidade de fazer o seu final de ano ser muito mais calmo, muito mais tranquilo, eu tenho certeza que isso vai ser algo muito positivo para você e que, consequentemente, vai te trazer muitos benefícios a longo prazo. E o primeiro ponto é praticar a empatia. Você sabe que todos nós temos uma história de vida. Todos nós temos circunstâncias que nos levam a ser de determinada maneira. Às vezes a gente está reclamando de um parente, a gente está reclamando do nosso irmão, de alguma vivência, de alguma situação, mas a gente não sabe como que funciona o pensamento daquela pessoa. A gente não consegue se colocar no lugar daquela pessoa muitas vezes e isso acomete também a grandes problemas e brigas. Então, para evitar essas desavenças, tente ter um pouquinho mais de empatia, né? Entender o porquê daquela situação, o porquê daquele comportamento. E tentar também não pegar muito disso para você. Ter empatia é você se colocar no lugar do outro, entendendo que as pessoas são diferentes e se comportam de maneiras diferentes, mas não necessariamente você precisa carregar a carga do outro. O segundo ponto é você escolher as suas batalhas. Vale a pena mesmo brigar por uma situação? Vale a pena você se desgastar, sair do seu equilíbrio, criar uma instabilidade dentro do contexto, criar algum atrito ou muitas vezes picuinhas familiares por conta de uma situação tão pequena? Eu sei que às vezes é muito fácil a gente falar e difícil executar, mas a necessidade é real de que a gente aprenda pelo que vale a pena discutir. Algumas pessoas não vão mudar os seus padrões de comportamentos, mas você pode mudar e deve mudar o modo pelo qual você absorve isso para você. Terceiro ponto é você evitar reações impulsivas. Mantenha a calma. Isso significa que você tem desenvolvido ao longo da sua vida inteligência emocional, que nada mais é do que você saber lidar com uma situação adversa, uma situação de conflito, quando todas as outras pessoas estão tentando atacar e fazer com que aquilo se torne realmente uma briga. Então, estabelecer uma comunicação viável, estabelecer limites claros e saber quando se retirar vai te ajudar também a criar um contexto muito mais pacífico entre as relações. Quarto ponto são limites. Coloque em pauta o que você não quer, o que você acha importante e também, se necessário, saiba estabelecer uma conversa de finalização. Como, por exemplo, no momento eu não quero falar sobre isso, não acho que está me fazendo bem, então vou me retirar. Ponto. É isso, gente. É você ser inteligente emocionalmente para colocar o limite certo no momento certo e se blindar diante disso. O quinto ponto é você escolher conversas leves, conversas neutras. Você não vai falar sobre política, sobre religião, sobre assuntos adversos que podem gerar toda uma frustração. A gente nunca sabe qual vai ser a opinião da outra pessoa. Então, se você conversar sobre assuntos que são menos calorosos, muito provavelmente vai evitar também discussões. Atividades positivas familiares. Aqui está um ponto muito importante que é: traga jogos, dinâmicas, traga filmes, traga livros, faça coisa produtiva dentro do momento em que você estiver junto com a sua família. Se vocês estiverem só falando sobre fofoca, sobre rede social, falando sobre coisas de trabalho, a probabilidade daquilo se tornar algo desgastante vai ser muito maior.
Esse ponto que eu vou citar agora, eu quero que você tome muito cuidado e comece a prestar atenção. Muitos de nós fazemos de forma inconsciente aquela tal da crítica, a crítica construtiva, que de construtiva não tem nada. Acabamos muitas vezes criando uma situação, gerando um desconforto, dando aquela alfinetada desnecessária, fazendo comentários provocativos, e aqui há uma necessidade real de você saber o que falar e se isso vai te levar para algum lugar estratégico positivo. Porque de verdade eu não consigo ver como isso vai ser algo bom para você. Todas as vezes que você gera um desgaste, um estresse, principalmente quando você bebe, né? Tem aquelas pessoas que bebem, começam a fazer piadinha desnecessária, falar de alguma coisa passada. Eu não acho que você deva utilizar coisas que você sabe que são gatilhos para brigas familiares como desculpa para o seu comportamento. Então, assim, reflita sobre os seus comportamentos, reflita sobre suas escolhas, porque uma vez pode até ser um erro, a segunda vez é uma escolha e você tem aqui a possibilidade de decidir fazer algo diferente. O próximo ponto é você aprender a ceder. Nem sempre você vai estar certo. E tem coisas que realmente vale a pena a gente deixar um pouquinho de lado, principalmente em quesito de casal. Às vezes você não tá afim de fazer alguma coisa, de ir na casa do familiar do seu parceiro, da sua parceira, mas mesmo assim você acaba fazendo. Ceder é algo que vai construir uma relação muito mais forte dentro do seu ambiente familiar. Próximo ponto é você focar nas semelhanças e não nas diferenças. Muitas pessoas são diferentes, o ser humano é diferente, personalidades diferentes, comportamentos diferentes, pensamentos totalmente diferentes. Agora, você vai pegar só o problema e aí você vai focar nesse problema e, consequentemente, vocês vão brigar. É muito mais fácil vocês brigarem por coisas que são bobas do que por coisas sérias. Então, pare de ficar olhando as coisinhas que o outro está fazendo, porque nessas festas de final de ano, nessas férias, as pessoas acabam ficando mais tempo juntas, que é basicamente o que aconteceu lá na época da pandemia. E começam a perceber algumas coisinhas que antes eram toleráveis e que agora as pessoas estão meio intolerantes, né? Então, mesmo coisas pequenas acabam incomodando a outra pessoa. E é por isso que você tem que ter um pouquinho de cuidado e focar também que, apesar das pessoas terem defeitos, ainda assim elas têm tantas outras qualidades que você precisa colocar em pauta. E por fim, não menos importante, eu quero que você foque no objetivo das festas de final de ano, no objetivo das férias, no descanso da sua mente, do seu corpo, do seu espírito, do seu emocional. Foi um ano tão difícil para tantas pessoas, foi um ano tão frustrante, tão desgastante. A gente vem passando por situações desafiadoras diariamente e é por isso que a gente precisa se fortalecer perto das pessoas que a gente tem como base familiar. E não dá pra gente chegar em casa e ver aquilo como um peso. Então, assim, se você tiver com problemas familiares com seu filho, com seu cônjuge, mãe, pai, tente não focar nisso nesse momento. Existem tantas coisas ruins que acontecem e mesmo assim eles estão ao nosso lado, por que não também tentar estar ao lado dessas pessoas em momentos tão felizes? A gente está distorcendo ao longo do tempo o que é a real felicidade por coisas supérfluas, por momentos fúteis que muitas vezes nem valem tudo aquilo que muitas pessoas colocam como se fosse extraordinário. Então, reflita sobre isso, escolha melhor suas ações, seus comportamentos, seus pensamentos, porque você é responsável por aquilo que você faz com a sua vida, indiferente de qualquer circunstância. Desejo para você ótimas festas, muita inteligência emocional para lidar com todos os conflitos que possam vir a surgir. Deixo aqui um grande beijo e te vejo no próximo vídeo.